Então, muito boa tarde a todos, aqueles que estão aqui presentes, aqui junto de nós, aqueles também que nos estão a ver, que nos vão ver aqui em Portugal e no Brasil, e sejam muito bem-vindos a este segundo dia, a este último painel do Empreenda Summit Portugal, que é já considerado o maior evento de empreendedorismo do Algarve. A Connect TV promoveu então nestes 2 dias, nestes dias 9 e 10 de novembro, o Empreenda Summit Portugal 2024, que reuniu grandes nomes do empreendedorismo de Portugal e do Brasil, e teve então painéis temáticos como o que vamos ter agora aqui. O próximo painel é sobre um tema que me é muito querido, como eu se referiu, e com o qual eu lido já há alguns anos com muito amor também, com muito carinho. E sem mais demoras eu vou então anunciar o próximo painel, que se chama Indústria Cultural e Criativa, e eu vou chamar para junto de mim, peço desculpa por ter que usar aqui uma cábula para não me esquecer de nada relativamente a ninguém, eu vou chamar aqui então para junto de mim José Amaro, o presidente do Motoclube de Faro, organizador da concentração do Motoclube de Faro, que é um dos maiores eventos, indiscutivelmente, que acontecem anualmente na região do Algarve. E eu vou pedir então que se junte aqui a mim. Uma salva de palmas para o José Amaro. Olá, José. Então, vou chamar agora Fábio Góis. Fábio Góis é músico, produtor de eventos e apresentador do programa Na Mira do Som da Connect TV Brasil. Fábio, bem-vindo. Uma salva de palmas para o Fábio. E eu vou chamar agora alguém que já conheço também há bastante tempo, vou chamar o Mauro Amaral. O Mauro é artista, programador e produtor de eventos, é também sócio e coordenador de projetos da ARCM, subejamente conhecida a Associação Recreativa e Cultural de Músicos, e é também co-programador e produtor executivo da Feira Criativa, entre muitas outras coisas sobre as quais já vamos falar. Mauro, pedia que te juntasses aqui a nós. E chamar, como se costuma dizer, finalmente, mas não por último, não é? Paulo Santos, o vice-presidente da Câmara Municipal de Faro. Muito bem-vindo. Peço também uma salva de palmas. Vamos então conversar um bocadinho sobre cultura, perceber onde é que a cultura se junta e do que é que pode beneficiar com o empreendedorismo. E, no final, guardaremos lugar se alguém tiver alguma questão, por umas últimas considerações ou alguma pergunta que queiram fazer. Então, eu vou começar por lançar aqui um tema, e então esta mistura, porque falou-se tanto, antes falava-se de imobiliário, fala-se de valor monetário, fala-se de empreender, e depois a cultura, que é uma coisa que por vezes não é muito palpável. E de que forma, então, e eu vou começar aqui pelo José, mas de que forma é que empreender na indústria cultural e criativa é, antes de mais, muitas vezes um ato de amor, porque vem de dentro, não é? Mas pode também ser, e de que forma é que também pode ser um caminho profissional sustentável. Relembrando que o Zé Amaro tem mais de 40 anos de organização, como eu disse há pouco, de uma das maiores concentrações de motas a nível mundial, e que acompanhou então o desenvolvimento que acontece em Faro ao longo de todos estes anos, e a perguntar também, se calhar até antes de falarmos desta forma do empreendedorismo e a cultura se unirem, mas perguntar qual é a principal diferença, o que é que vês ao longo destes 40 anos, como é que é Faro cultural hoje em dia para ti? Tem o microfone junto de ti. Faro cultural, eu acho que Faro até tem uma boa agenda cultural. As pessoas às vezes é que não estão muito a par do que é que se passa. Em relação ao Motoclube de Faro e à organização da concentração, que a fazemos já há 42 anos, de facto começou por meia dúzia de motociclistas e hoje atingiu uma dimensão que são já milhares de motociclistas, em que a concentração de facto é divulgada tanto a nível nacional como internacional. Em termos, por exemplo, da programação e apanhando a parte cultural, quem vê uma concentração de motos associa sempre, por exemplo, à música rock. Nós, há muitos anos a esta parte, temos tido sempre uma parte que é talvez a parte cultural da concentração. Temos tido, por exemplo, na altura por exemplo, no palco principal, temos tido sempre fado. O fado é património mundial. Raramente havia um concerto de música, mesmo a nível nacional, ou alguns eventos a nível nacional de música, que incluíssem o fado.
neste momento, desde o Rock in Rio e outros eventos de grande envergadura que se faz em Portugal, já põe o fado. Nós, há muitos anos a esta parte, temos colocado sempre o fado no programa da concentração. Isso é de enaltecer. Como temos tido também várias orquestras, por exemplo, como a Orquestra do Algarve, que já atua na concentração de Faro, e para nós isso é importantíssimo. Não vem aqui, de facto, só pelas motos, mas também pela parte cultural, que é muito importante na concentração e abrange uma diversidade de músicos e de cultura que é de enaltecer. E não esquecer que o Motoclube, para além disso, também participa, estava-me a recordar agora, por exemplo, do Folk Faro. Sim. Que é de extrema importância também Sim. que já se tornou um marco aqui na região. O Motoclube está envolvido em muito mais coisas do que apenas a concentração, não é? Sim, com certeza. Por exemplo, no caso do Folk Faro, temos um acordo com eles desde há muitos anos. Atuam normalmente na Baixa da cidade de Faro, mas já há sempre 3 ou 4 atuações também na própria sede do Motoclube Faro. E aí agradecemos, de facto, à organização do Folk Faro as facilidades que têm-nos concedido e que atrai sempre também muitas pessoas. E sobre a perspectiva, aquilo que te perguntei há pouco, ao longo destes 40 e muitos anos da concentração, mas que foste observando em Faro, as diferenças foram ocorrendo, o que é que notas que está diferente em termos culturais? O que está diferente, por exemplo, mesmo em termos da própria concentração, pois começamos, por exemplo, com 200 ou 300 pessoas. Hoje são milhares de pessoas. E, logicamente, que a agenda também tem que ser melhorada a todos os níveis. As pessoas antes não eram tão exigentes como são hoje já são muito mais exigentes, portanto, a concentração tem tido, e há uma diversidade enorme de eventos dentro da própria concentração, em termos de exposições e de cultura, também da própria cultura motociclista, que é baseada nas amizades, no conhecimento, e a concentração nessa faz um bom papel de propaganda da própria cidade de Faro e do Algarve. Daí a cultura motar, não é? Que também é uma cultura sim. E que lá está, não é muito mais do que apenas uma mota. Não é? Sim. José, obrigada, já vamos voltar. Okay. Eu vou passar então, bem-vindo, Fábio, e vou então, uma vez que aqui nos desviámos um bocadinho daquilo que eu estava a perguntar há pouco, sobre a parte de a cultura, de seguir um caminho ligado à cultura, no teu caso que és músico, se lá está, pode ser um caminho profissional sustentável, ou se começa sempre por um ato de amor e depois logo se vê o que é que vai dar, porque é difícil viver apenas da cultura, e neste caso de um artista como tu, também tens um programa então no Brasil. Qual é a tua perspectiva sobre isso? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Sempre é difícil, né? O músico começa, como você falou, com paixão e tal, mas depois de um tempo, a dedicação, eu sempre falo que é muito complicado a parte musical, porque existem vários níveis, principalmente na música, né? Entre artista, aquele que trabalha com o artista, aquele que tem isso como hobby e tem uma outra profissão, né? Então, sair dessa parte amadora e chegar a ser um profissional, eu praticamente vivo de música no Brasil, né? É muito complicado. Hoje em dia, então, porque o pessoal não quer nem estudar música, né? Que é muito mais complicado ainda, né? Mas eu vejo que existe um mercado muito grande ainda para se trabalhar, né? Não só o informal, mas agora tem até um outro formal, né? No Brasil, até um tempo atrás, não existia nem a profissão de músico, né? Quando a gente chegava nos lugares, falavam assim, o que você faz? A gente falava, eu sou músico. O cara falava, mas o que é que fazes a sério, né? Qual é que é você tem algum trabalho de verdade? Assim, a gente fala, não, eu trabalho com isso, né? A única coisa aí, se eu não estou enganado, acho que faz uns 5 ou 6 anos que foi criado a nomenclatura de músico como trabalho de verdade, né? A parte cultural,
por exemplo, que a gente, eu vou falar da música, mas a cultura é um conjunto de coisas, né? Vestimenta, jeito de se falar, ou até a arte do local, né? Então, eu acho que o caminho tem crescido muito, né? Mas a gente ainda fica nos bastidores, fica muito lá nos bastidores. Precisa ter um pouquinho mais de um olhar clínico para essa parte, porque o músico ainda é um marginalizado, de certa forma, dependendo do local que ele está. Até porque muitas vezes nunca tiveste nenhuma situação em que te pensasses que terias que mudar de profissão. Muitas vezes há quem abandona a paixão, não é? Eu tenho muitos amigos. Eu tenho muitos amigos que são músicos maravilhosos, né? Que chega um momento da vida que fala, não vai dar, né? Eu sempre falo que nós músicos somos persistentes. Para você sobreviver disso, você tem que ser um persistente, né? Além da paixão, ter muita persistência. Estava a dizer isto porque, como referiste, essa questão que cá em Portugal também existe muito, que é o ser músico, mas diz lá qual é a tua profissão, não é? Porque não era encarado, ou pelo menos, se calhar hoje as coisas já estão um bocadinho diferentes, mas não era encarado como uma profissão, algo que se fizesse para ganhar a vida. Mas depois, ao mesmo tempo em que não se encara dessa forma, e tivemos o exemplo durante a pandemia, em que se não tivessem sido as artes, a cultura, o artista que disponibilizava os seus concertos online, que tocava no Facebook, que tocava à varanda, que tocava à janela, tocava no terraço, as pessoas não teriam enfrentado tudo aquilo que enfrentámos com um bocadinho mais de conforto, que foi tornado possível através disso. E nessa altura, talvez se tenha percebido um bocadinho mais a falta que faz, não é? Ligar o rádio e ter música, ligar a televisão e ter um espetáculo, possibilidade de ir ao teatro, de ir ao cinema, de ir a um concerto. Mas, no entanto, passou a pandemia e sentes que se esqueceu tudo isso um bocadinho outra vez? É engraçado que as lives trouxe essa leveza, né? O músico chegando dentro da casa das pessoas trouxe um pouquinho de conforto, né? Leveza não, mas um pouquinho de conforto, né? Com um pouco de entretenimento, né? Coisa que a gente já fazia, mas a gente ninguém percebia, né? A gente sempre, como eu volto a dizer, sempre à margem, né? De uma coisa de ser profissional, né? Eu falo que, principalmente nessa parte, ser profissional demorou um pouco para as pessoas entenderem, né, que a arte também é uma coisa profissional, né, não só um hobby para algumas pessoas. Obrigada, Fábio. Eu vou pegar nesta parte e passar ao Mauro, que é uma pessoa que também tem muita paixão por aquilo que faz e que está habituado a estar envolvido em muitos projetos, não só aqui em Portugal, não só no Algarve, não só em Portugal, mas também no exterior. Tu lidas muito com outras culturas, vais muito a outros países, dados os projetos em que estás envolvido. O que é que tu sentes também em relação a isto, àquilo que é feito com amor, mas depois também é preciso viver da cultura, é preciso que seja sustentável e é preciso pagar as contas, não é? Oi, Fátima, boa tarde, obrigado pelo convite e pela presença. Acho que agora, nos últimos tempos, é cada vez menos separado. Houve uma altura, quando comecei a trabalhar em artes, há uns anos valentes, e nós conhecemos desde essa altura, e é um prazer estar aqui neste painel com estas pessoas extraordinárias. O Fábio ainda não conheço, mas já senti que sim também. O Zé é um herói da cidade que coordena heróis, tipo, é incrível, é um exemplo que damos sempre a toda a gente, e nós que trabalhamos no coletivismo, a concentração de Faro e o Motoclube é o topo nessa expressão, e é um exemplo incrível. E o Paulo também tem tido o prazer e o gosto de trabalhar há mais de 20 anos em conjunto e de ser apoiado com simplicidade e com carinho pela Câmara de Faro e pelo Paulo particularmente. Então, para começar, também situar essa questão, que é muito importante, e que faz com que a tal luta, um bocado Dom Quixotesca da parte artística, tenha referências, não é? Nós ao temos o exemplo do Motoclube, é muito mais difícil não aceitarmos os impossíveis, ou não encararmos os impossíveis, porque eles já fizeram esse caminho e, conscientemente ou não, temos essa referência, então empodera-nos. E depois também ter essa sensibilidade da parte do Paulo, particularmente
em termos de representação do município, também mais uma vez não nos deixa sozinhos, não é? Tipo, por mais que a gente tenha um caminho independente e que trabalhamos a nossa visão particular, que às vezes até pode chocar com outras estruturas, mas isso é natural. Mas agora também já não sinto, e até fico surpreendido do Fábio estar a dizer isso, porque o Brasil também é um pai em termos culturais, não é? Um exemplo cultural, um exemplo de expressão. E agora, por acaso, fiquei surpreendido dele estar a falar desta dificuldade, que é naturalíssima. E no meu caso, acho que nós já estamos todos muito mais equilibrados enquanto sociedade, a partir das internets, da parte também da democratização da informação. Deixamos de nos sentir tão isolados, não é? Há muito mais facilidade de pesquisa, de aprendizagem. Então acho que agora é só uma questão de perseverança e de trabalho e de seriedade no trabalho, que todas as profissões têm essas lutas, não é? Não é tão, já não sinto ser tão separado, e já senti ser muito separado e já foi muito complicado, mas agora por acaso não sinto. Tu falaste, e muito bem, do que representa o Motoclube de Faro para a cidade de Faro, mas tu estás ligado também a outro grande motor cultural que nós temos aqui, que é a RCM, que também muito faz, e durante a pandemia muito fez também, para manter sempre a cultura viva e para trazer imensos projetos, tanto para dar voz aos artistas locais, aos projetos locais, como também trazer outros projetos que não tínhamos tido a oportunidade ainda de ver cá, e claro que isso passará muito pelo apoio da Câmara, e já iremos também. Mas lá está, Faro é rico, é muito rico em associativismo, em pessoas com vontade de fazer, em talento. Temos muita coisa boa aqui. Tu ainda arranjas tempo para estar envolvido em projetos que te levam além fronteiras também. O que é que tu trazes de aprendizagem para cá desses outros projetos externos e que hoje não dará tempo, não teremos tempo para falar de todos eles, porque estás realmente envolvido em coisas fantásticas, mas o que é que tu podes falar aqui um bocadinho, resumido, daquilo que trazes lá de fora para cá enquanto experiência, enquanto aprendizagem? Esta nova rede também internacional que estou agora a trabalhar e já vou descrever, é novo, começou agora há 2 anos e tal, mas por acaso tivemos a oportunidade desde 98, quando entramos na ARC, algum grupo de outra associação, que foi muito importante na altura, de entrar numa rede internacional de intercâmbios culturais na Europa toda, e eu, por exemplo, particularmente, fui a 21 países em 6 anos, sempre em intercâmbios culturais. E isso queria dizer também democratização das viagens, poderes ir, porque tinhas um apoio da Comunidade Europeia num programa, era o programa Juventude. Então isso para nós, enquanto jovens curiosos, que depois se transformaram em artistas farenses, com o Joel Mestre também, com o João Viegas, tipo a minha geração dos novos artistas farenses e algarvios, isso deu-nos uma plataforma de hiperconsciência, não é? Nós de repente estávamos aqui em Faro, que era completamente... não tinha nenhuma estrutura artística profissional. A ATA estava a começar e havia outros caminhos, claro, anteriores, mas profissionalmente não tínhamos exemplos ainda. E nós também não éramos, estávamos a crescer para isso, mas não éramos profissionais. Mas depois ter esta noção de mundo, que foi incrível e deu-nos uma abertura enorme, e também deu-nos fogo para não acreditarmos nos tais impossíveis, não é? Que ao vermos que nós éramos valiosos noutros sítios, só por estarmos e sermos, e a nossa vontade e o nosso desenrascanço português, que é uma criatividade em ação, não é o desenrascanço de deixar andar, mas tipo a criatividade em ação e a capacidade de dar a volta a desafios, fez com que fôssemos importantes em contraste com outros tipos de culturas. A alemã, por exemplo, que era muito interessante, a colaboração com a malta alemã nestas estruturas, que no princípio era tipo, eles ficavam a coçar-se na relação connosco, mas depois, passados uns dias, havia um contraste construtivo. E isso, desculpem dar esta volta grande, mas era só para dizer que fiquei muitos anos também sem fazer esse trabalho internacional, e agora apareceu uma oportunidade, que mais uma vez também estamos em colaboração com a Câmara, e é Faro Algarve, é aberto, não é uma coisa fechada, não é a Associação de Músicos também fechada, a Associação é a plataforma, mas a ideia é tipo empoderamento de indivíduos e coletividades na região. E o que nos traz é que nós somos muito fortes porque lutamos contra a falta de condições. Muitas vezes, mais uma vez agora já há menos essa luta,
mas acho que o que nos deu músculo foi não haver condições e a gente, quem sobreviveu a isso, ficou forte e fortíssimo. E assim, mais uma vez, a concentração como exemplo, não é? Não é porque como não temos possibilidade de comparar. Eu digo a todas quando tenho estas experiências internacionais, que o meu enquadramento é: nós temos a primeira companhia de teatro profissional na região há 20 anos, ou ao menos 20 anos, e orquestra há 15. Isto quer dizer que nós somos super infantis em termos de desenvolvimento artístico profissional. E se fosse até pensar Porto, Coimbra, Lisboa, estamos a falar de centenas de anos de estruturas. No Algarve, 20 é o máximo. Então isto, por um lado, dá-nos uma inocência, por outro, dá-nos uma oportunidade de redefinir e definir um futuro, se calhar, autentitário, com uma identidade nova e diferente. Obrigada, Mauro. Já vamos voltar a ti. Bem-vindo outra vez. Paulo Santos, acho que aquele microfone está... É só. Pronto, mais fácil assim. Bem-vindo, obrigada mais uma vez aqui pela presença. Como falava o Mauro, e pegando agora então em tudo o que os três primeiros participantes já falaram, e muitas vezes as pessoas não têm noção e não sabem naquilo que a Câmara apoia, no que apoia, o que participa e naquilo que é possível recorrer à Câmara para ajudar em termos culturais, porque há muita coisa para lidar e no fim está tudo ligado, como antes falávamos de imobiliário. Se queremos atrair mais pessoas para a cultura, não é? Isso também vai movimentar todos os outros setores, e neste caso o Algarve, mas Faro, somos um ponto de passagem, porque temos o aeroporto, né? Pelo menos mesmo que não fiquem, mas passam muitos, a maior parte deles por aqui. Depois temos as praias, temos os barcos para as ilhas, temos muita oferta cultural, embora se diga sempre que não se passa nada. Mas há muita coisa a acontecer em Faro. Há, como eu falava com o Mauro, há muita associação, muita coletividade, muito projeto novo. Mas depois há o turista de caminhada, há o turista de museu, há o turista da praia, como o Algarve é conhecido, da gastronomia, tudo isso. Como é que é balancear, portanto, gerir todas estes diferentes setores, não é? E conseguir apoiar, porque realmente, como eu dizia, há muita coisa e a cultura é bastante importante, porque lá está, a cultura não é só música, não é só teatro, bailado, não é só como o Mauro e o Fábio que tocam e que cantam e que estão envolvidos noutros projetos, mas já há toda uma cultura, inclusive é a cultura motar, não é? Como é que é gerir todas essas... É muita coisa para... Boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite da Connect TV e da revista Empreenda. Basicamente, estamos a falar de pessoas. É isso. Resumindo, este painel, mas todos os outros, falamos de pessoas. A capacidade que as pessoas têm em empreender, em ter uma visão, em partilhar a sua visão, em desafiar-nos na sua visão. E essa é a grande... É aquilo que nós temos de mais, é que nos distingue dos outros animais, e que nos permite fazer a diferença. Efetivamente, o que nós, em termos de município, tentamos fazer há muitos anos, ou seja, podíamos agora aqui, esta conversa daria para muito, porque obviamente cultura é tudo, não é? Cultura, acima de tudo, é a capacidade de nos abrir a mente, de nos abrir e de despertar para nós olharmos a sociedade e olharmos a nossa vida de forma diferente e sermos críticos nesse olhar. E a cultura é algo que mais nenhuma outra atividade nos permite dar essa capacidade. Obviamente, enquanto município, mais do que nós apoiarmos, sinceramente não gosto desse termo, não, acho que não é por aí, essa não é a nossa função. Nossa função é ouvir, é muitas vezes despertar também, mas acima de tudo sermos despertados para desafios. E o Mauro é um bom exemplo, é um excelente exemplo. Obviamente a concentração de motas é o nosso orgulho, não só por aquilo que traz de visibilidade a Faro, mas também por Faro, há 42 anos atrás, que hoje, que não teria, eu tenho 48, portanto tinha alguma breve noção do que era Faro, mas José Amaro, obviamente, montar e criar uma ideia fora da caixa com uma concentração de motas, nesse tempo, é algo que hoje não consigo imaginar, não é? Hoje nós temos ferramentas, hoje nós temos um conjunto de conhecimento que nos permite, se calhar, sonhar em fazer uma concentração de motas, iniciar a fazer qualquer coisa hoje, seja aquilo que for. Agora, há 42 anos atrás, com as dificuldades
que existiam, com a falta de informação que existia, o evento, a concentração de motas foi algo visionário e que marcou e que marca e que marcará Faro por esse facto, por essa visão e por aquilo tudo que representa para nós enquanto farenses, enquanto algarvios. E o Mauro também noutra dimensão, de muito novo, ter aproveitado uma oportunidade que não existiam na altura, essas oportunidades não existiam, hoje é mais fácil, ou seja, para o bem ou para o mal, o acesso à informação hoje é imediato, basta às vezes não nos perdermos naquilo que é e onde é que procuramos, mas eu recordo-me da Arca como uma associação que, na altura, veio dar aqui uma pedrada no charco, ainda por cima liderada por jovens que tiveram, de um momento para o outro, conseguiram sair aqui do nosso mundinho, conseguiram sair aqui do nosso espaço e ganhar asas e com isso trazer-nos depois também para Faro um conjunto de experiências e que grande parte dos nomes que o Mauro aqui referiu e muitos outros hoje são referências e hoje têm, mesmo não estando hoje ativamente ligado ao setor cultural, continuam a ser referências naquilo que trouxeram para Faro enquanto experiência. Portanto, o que nós em termos de município temos que fazer e que pelo menos tentamos fazer todos os dias é ouvir viver esses sonhos, ou tentar vivermos esses sonhos com quem os apresenta e, a partir daí, tentar criar as condições, apoiar, ou às vezes só estar ao lado. Dou aqui um exemplo, que acho que é um exemplo bastante paradigmático daquilo como se vive a cultura hoje em Faro. Nós, já há 10 anos atrás, tínhamos 14 associações. 14 associações quer dizer 14 estruturas que permanentemente tentavam pensar a cultura, agir culturalmente no território, nas mais diversas áreas, desde a música, as artes plásticas, ao teatro. Hoje, 10 anos envolvidos, temos 81 associações. E isto, acima de tudo, é uma riqueza enorme. Quer dizer que temos centenas de pessoas que diariamente tentam, esforçam-se, abdicam do seu tempo de família, abdicam do seu conforto para estar, para empreender, para estar na cidade, para mudar e para fazerem-nos ver a cidade de forma diferente. E essa é uma mais-valia enorme que Faro tem neste momento. Temos uma atividade cultural cada vez mais intensa e, acima de tudo, e o que me dá grande prazer é que essa atividade cultural não depende da Câmara. Depende, eventualmente, tem alguns programas de apoio estruturados e que estão cá para ajudar, mas, acima de tudo, depende das pessoas. E quando nós temos uma cidade com esta dinâmica, com esta força no terreno, força das pessoas, da vontade de querer, de dar de si, temos efetivamente um concelho cada vez a posicionar-se para o futuro, hoje em dia já posicionado, mas acima de tudo a posicionar-se para o futuro para nos trazer e para nos fazer ver e pensar a cidade de forma diferente em todas as áreas, seja na área do imobiliário, seja na área do desporto, seja em qualquer área, na área social, até porque a cultura muitas vezes faz unir todas estas áreas, tornarem-se e fazer aqui sinergias em todas estas áreas. Obrigada, Paulo. Vou pegar então ali num bocadinho daquilo que o Paulo disse e vou voltar aqui ao José. Portanto, o Motoclube, lá está, como falámos há pouco e já foi aqui dito, está envolvido então, a concentração será sempre o ex-libris do Motoclube de Faro, mas está envolvida não só, como falávamos há pouco, no Folk Faro, a música ao vivo que vocês organizam, mas também projetos sociais, como está tudo ligado e falávamos agora, o Motoclube também está presente de muitas formas na cidade de Faro e apoia bastantes associações também, apoia bastante as pessoas. Mas voltando à concentração, vêm pessoas de todas as partes do mundo para vir à concentração, pela cultura motar. O que é que poderia ser feito de outra forma? Porque depois temos muita centralização em termos culturais, em que tudo se passa no Porto, tudo se passa em Lisboa. Porque é que as pessoas não vêm mais, na tua opinião, para outras coisas? Vêm para a praia, mas muitas vezes é complicado virem em busca de turismo cultural, ou será que não passa lá para fora isto que nós sabemos que não se passa nada? Não, passa-se muita coisa. Então, o que é que falta fazer e de que forma, como uma vez que o Motoclube está ligado em tantas vertentes na cidade de Faro, não é? É que poderia também ajudar nessa vertente, nessa parte? Por exemplo, o Motoclube está desde sempre envolvido sempre com a sociedade farense. Nascemos em Faro, portanto, é sempre um privilégio colaborarmos com algumas associações. O que vou dizer agora, até posso já estar enganado, porque aqui já foi uma data de anos, mas no caso da Arca, o Motoclube uma vez esteve envolvido com eles na aquisição de
como era o nome dele? De uma caravela, em que se fez teatro, na caravela. Era o Tó Quintas. Não, isso era a ATA. A ATA. A Companhia de Teatro do Algarve. Isso mesmo. Portanto, a gente esteve envolvido no começo disso, em que apoiámos a construção daquilo, e foi, nessa altura, foi uma coisa especial. Isso mesmo. E foi uma coisa, pronto, muita gente também dizia, os gajos das motas agora metidos no teatro. Mas os gajos das motas têm estado sempre praticamente metidos em tudo. Há muitos de anos que nós colaboramos, por exemplo, não é que eu seja muito religioso, mas colaboramos com a procissão, que é um dos momentos que se enaltece mais a Igreja Católica na cidade de Faro, na altura da Páscoa. Levámos, como o Paulo sabe, a gente levou uma quantidade de anos, nós é que pagávamos a banda, ou as duas bandas que andavam na precisão, senão tinham acabado com as bandas. Hoje já se faz assim, hoje é a própria Câmara, se não me engano, é que paga já isso, mas estivemos sempre envolvidos em coisas, não precisa a divulgação disto, porque não interessa, desde que as pessoas fiquem satisfeitas, é isso que é importante. O Motoclube em princípio parece-me que é 6 anos esta parte, faz também, na sede do Motoclube, um festival de cinema, em que é divulgada a cultura motociclista de todo o mundo. São 2 dias de filmes, em colaboração com o Motorcycle Film Fest, que organiza no Cinema São Jorge, em Lisboa, e depois em colaboração com eles, nós, há 6 anos esta parte, parece que é 6, não é, Pedro? Há uns 6 anos, também organizamos, em termos de cinema, que engloba depois a fotografia e aquelas partes todas de curtas e longas metragens. E é um evento que tem 2 dias e aquilo está completamente cheio. Tanto dos amantes das motos, também como alguns com os amantes do próprio cinema e da fotografia. E isso é importantíssimo, também termos colaborado com esse pessoal. E antes de passar ao Fábio, na questão que eu falava de virem pessoas de todo o mundo para a concentração, o que poderia ser feito para que também encarassem o Algarve não só tanto como um destino de praia, mas como um destino cultural? Achas que isto é um mito que já não é bem assim, ou que ainda somos muito vistos? Lá está, Faro está no mapa pela concentração, está no mapa pelas praias e pelo calor, ou já somos vistos de outra forma? Não, já somos vistos de outra forma. Até vou dizer uma coisa caricata. Uma vez disse ali ao Paulo, eu conheço um casal que vive nos Estados Unidos. Ele é português e ela é americana. Ela vem todos os anos dos Estados Unidos aqui por causa da Feira de Faro. Isto parece mentira, mas é verdade. Outro grande marco que eu ainda não tinha referido, verdade. E, portanto, isto abrange muitas pessoas. A primeira coisa que essa senhora faz, essa americana, quando chega no dia a seguir a chegar aqui, vai andar no comboio turístico para saber o que é que foi melhorado e o que é que não foi. E ela depois diz-me o que é que viu e diz assim, como é que é possível estar uma obra ali que já está há 10 anos para se fazer e não se faz. Por exemplo, ao lado, isto é verdade, ali ao lado do turismo, lá embaixo, está lá uma obra, está parada há 10 anos, e eles, como é que é possível isto? Isto é uma pequena coisa. A concentração de Faro existe e também foi projetada num sítio espetacular e, de facto, no mundo inteiro não existe concentração nenhuma que esteja tão bem localizada como a de Faro. A concentração de Faro está ao pé do aeroporto, mesmo aquele pessoal que só tem uma semana de férias, vem de avião, pega no Bobby, atravessa a estrada e está na concentração. Isto não existe em mais lado nenhum. Depois está a 1 quilómetro da Praia de Faro. Depois está a 5 ou 6 da cidade de Faro. Não é uma cidade grande, porque o pessoal embirra com as cidades grandes, portanto é a cidade à medida da cultura motociclista. E isso é importantíssimo. E o importante disso também é que já se faz há 42 anos e na cidade de Faro nunca houve absolutamente desacatos nenhuns. Isso é de enaltecer. E essa parte é que faz com que muita gente venha até Faro.
Porque a concentração, lá está, estende-se para além do recinto. Temos, como referiste, a praia, temos também animação na Baixa, temos sempre música também. Fora do recinto também há muito para ver e depois há muita gente que circula, que aproveita para conhecer a gastronomia, para passear por aí. Portanto, nesses dias Faro está ainda mais cheio de gente. Mas, como dizes, nunca se verificou, não há registros, porque a cultura motar também é uma cultura muito pacífica. Sim. Mas temos utilizado em vários anos também, por exemplo, ali o Paulo sabe, o Museu Municipal de Faro. As entradas são gratuitas, temos feito lá exposições de motos. Logicamente vão ver as motos, mas vêm também o próprio museu e divulgam o museu depois do Museu Municipal de Faro, por exemplo, lá fora. Muito, e é importante para a cidade. Tínhamos muito mais para falar, mas vou controlando aqui o nosso tempo. Fábio, estás um bocadinho assim já conhecias, já cá tinhas estado. Como é que é a tua relação com Portugal? Não, por isso é que eu digo, estás aqui um bocadinho a ouvir e assim a pensar. Há muita coisa para assimilar, não é? Qual era a ideia que tinhas comparado com isto agora que começas aqui a ouvir? Primeiro que assim, eu estou achando tudo maravilhoso, né? Aqui é lindíssimo. Tenho que parabenizar vocês, porque o lugar aqui é diferente, né? A gente que é de São Paulo, que tudo é demorado, trânsito e a loucura de lá, aqui é um lugar muito maravilhoso. Eu fiquei maravilhado mesmo. E, principalmente, uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores, como é consumido a cultura e a música brasileira aqui. Né, que eu tive uma surpresa muito grande de ligar o rádio e estar escutando música brasileira. Eu falei, nossa, a gente não espera isso, né? Eu sou vice-presidente da Associação dos Produtores e Artistas da cidade de Osasco e região, que representa 30 cidades de lá. A gente não tem noção nenhuma de que aqui vocês consomem esse tipo de coisa, né? A arte, a telenovela, né, que é uma coisa que o cinema, que eu fiquei sabendo também. Eu cheguei no hotel, liguei a televisão, estava passando novela, eu falei, nossa, me sinto em casa. Acho que todos nós crescemos com telenovelas brasileiras aqui. Então, isso para você ver como a gente não tem essa noção, né? E principalmente assim, uma coisa que eu queria conhecer muito era a música, saber como é que funcionava aqui a arte, né? Não só a história, porque a história de vocês é sensacional, né? O primeiro lugar que eu fui foi no motoclube, né? A gente desceu e fomos no motoclube. Eu fiz um vídeo dentro do motoclube e mandei para os motoclubes em São Paulo, né? Eu tive 3 mil visualizações em 2 dias dos vídeos, e o pessoal do motoclube, nossa, como é diferente, como é que isso acontece aí e tal. E eu falei, vocês tinham que vir aqui para vocês verem como é que é essa estrutura, né? Porque lá é muito pulverizado o lance do motoclube, né? Não sei se vocês já foram para lá e quem foi vai saber que assim, os motoclubes lá são muito pulverizados, né? E aqui é uma concentração, né? Lá, inclusive, é cerceado, né? Tipo, se o cara é estradeiro, é um motoclube, se o cara é velocista, é outro motoclube. E aqui não, é uma união de todo mundo. Eu achei isso... E é uma grande família. É uma grande família. Eu achei sensacional, né? E volto a dizer, saber que é consumido isso, nossa, para a gente é uma honra, né? Eu estou honrado com tudo isso, porque... esse choque cultural eu tive no momento que eu cheguei. Então, assim, eu fiquei muito surpreso mesmo. Quando referes, né, que lá é tudo muito mais, né, São Paulo, confusão, nós também temos isso aqui um bocadinho mais para cima, se formos, e é uma questão também, quando se fala de cultura, como eu falava há pouco da centralização, porque Portugal é um país pequeno, nós estamos cá em baixo, muito bom, praias, mar, calor, ótimo, mas grandes concertos, grandes óperas, grandes espetáculos, e antigamente era muito pior, é muito centralizado na capital, em Lisboa ou no Porto. Daí, às vezes, eu colocar esta questão do que é que falta no Algarve para que as pessoas também, porque nós, se calhar, vamos daqui ver um concerto, vamos a Lisboa, para nós é uma coisa normal, o contrário, isto se calhar é uma bola de neve, era preciso
trazer outro tipo de espetáculos cá para baixo, ou são as pessoas que não encaram o Algarve como esse tipo de destino, mas no Brasil é tudo muito maior. Portanto, existe esta coisa também de estar tudo mais centralizado nas cidades grandes, como é que a cultura chega, porque lá está, nós estamos a falar de Portugal, mas nós conseguimos ir de uma ponta à outra do país num dia. São Paulo, não tem nada a ver com o Brasil, não é? O centro de São Paulo é, sim, um grande polo, né, onde tudo é mais concentrado. Muito mais difícil chegar também, né? Eu sempre falo aqui que a gente estava conversando aqui, se você tentar atravessar São Paulo, lá você vai demorar 2 horas. Então é muito, mas a concentração no centro de São Paulo, compensação, se você for em lugares como São Paulo, tem uma coisa em cima da outra, uma do lado da outra, né? Eu moro numa cidade ao lado, que é Osasco, que também é muito grande e tem muita coisa, assim, companhias de teatro, tem pessoal do cinema, né? Tem muita coisa de cinema acontecendo. Música eu não preciso nem falar, né? Porque eu até brinco, se você assobiar, cai um músico de uma árvore lá, né? E o grande lance que a gente tem agora é tentar passar para a juventude conseguir também ter acesso e começar a tocar instrumento, aprender. A associação, inclusive, está muito ligada a isso, né? Passar para os jovens a importância de aprender instrumentos musicais, de fazer aulas de teatro, fazer aulas de cinema, né? Inclusive a parte de audiovisual hoje está crescendo muito, né? Que é a parte de produção, né? de espetáculos e a parte de porque a gente fala, mas as pessoas não veem quem está ali atrás, né? Atrás das câmeras, quem cuida do equipamento de som. E essa galera é uma galera muito. Esse pessoal é muito importante. Esse pessoal que é o pessoal que essa profissionalização precisa existir. Então a gente está tentando passar isso para os jovens, né? O jovem precisa se sentir acolhido nisso, né? Então a gente tem esse trabalho de tentar passar para a juventude essa importância. Até porque também parte um pouco, mesmo como falavas há pouco, da profissão de músico, haver estrutura para que os jovens possam querer encarar, lá está, não como um hobby, mas algo que lhes possibilite, como a pessoa pensa, olha, como os pais às vezes sonham que os filhos tenham uma profissão, que sejam médicos, engenheiros, advogados, né, doutores, que possam encarar a seguir a profissão ligada às artes, já não vamos dizer só músico, porque é como tu dizes, há muitas profissões ligadas às artes que não se veem, mas que são tão mais importantes, porque quando sobes acima de um palco, se não tiveres uma estrutura por trás que permite, não é? Como nós temos agora ali esta transmissão, por exemplo, para o Brasil, tudo isso é importante e tudo isso é realmente necessário que seja encarado como algo de futuro, não é? Sim, bom, se a gente fala aqui músico, até esse tempo atrás nem era profissão, né? Imagina esse pessoal que está nos bastidores, né? Essa galera que está nos bastidores, assim. E eu sempre falo assim que eu sempre dei aula de musicalização infantil, né? Dos 3 aos 10 anos. Eu dei muitos anos aula para esse pessoal. E a gente vê quanto mais escasso desse pessoal querer aprender, ou até do pai incentivar as crianças a terem a começar a aprender esse tipo de coisa. Então, assim, justamente o trabalho nosso é esse: primeiro conscientizar, né? E tentar passar para os pais e para as crianças terem esse acesso a esse tipo de coisa. Mauro, como membro da Associação de Músicos, que falava há pouco e envolvido nos projetos em que estás, nós não temos falta de talento no Algarve, e falando então de Faro, não temos falta, como referia há pouco o vice-presidente, de associações, não temos falta, portanto, de vontade, mas depois acontece por vezes, quando chega a um determinado grau de estudo, por exemplo, na associação temos a Escola de Música Moderna, que é uma coisa também relativamente recente e que é extremamente válida e acrescentou muito, muito valor e possibilitou que pessoas que se calhar não de todas as idades, para começar, possam aprender um instrumento e possam enverdar por uma carreira artística.
mas depois falha qualquer coisa quando temos pessoas que acabam por, jovens que chegam a um certo grau e não encontram outra possibilidade cá e acham que têm que ir para fora, ou seja, para dentro do país, para Lisboa, para o Porto, como para Londres, para os Estados Unidos, para outros países. Portanto, o que é que falha? O que é que falta? Não sei, estamos todos a aprender, não sei bem. Daí estas Mas discussões de ideias já vou pôr a mesma questão. Sim, eu acho que ali ao Paulo. Claro que isso é uma resposta com muitas, uma pergunta com muitas respostas possíveis, ainda bem. Se calhar pode haver necessidade de estruturas multidisciplinares, comunicarmos mais sobre o que é que temos a fazer. Acho que às vezes falta isso e falta de todos nós, estamos tão ocupados nas nossas funções e nas nossas exigências pessoais e profissionais que não temos muito tempo para refletir. Então isto também é ótimo e eu estar a ouvir também o outro painel que não tem a ver com a minha cultura direta, mas tem a ver com a minha terra e com a minha vida, porque estavam a falar de casas. E até só estar aqui um bocadinho antes de ouvir isso já me abriu a cabeça para mim próprio e para outras reflexões muito interessantes. Assim como isto pode estar a fazer o contrário. E acho que desde sempre, e é fácil também de concordar com isso, falta um bocado de reflexão, que não seja só teórica, tipo de grupos de estudo, como se fez muito bem com a Capital da Cultura, com a candidatura, que, claro, havia um impulso, havia uma urgência, havia um deadline. Então acho que esse tipo de dinâmicas, e nós participávamos no JUVFAR e no Conselho Cultural, também participei nesses, e o Paulo também. Tudo isso era muito importante e se calhar falta-nos reativar esse tipo de estruturas em termos locais, regionais, locais e regionais. Nacionais também já há muitas coisas. Assim como o motoclube está nas federações e essas coisas, é interessante haver a partilha das problemáticas locais em termos nacionais, regionais e essas coisas todas. Abre a cabeça. E não sei se fizeste esta relação por causa do Creative Embassies, do tal projeto internacional, muito bem jogado, que é a tal rede nova que estamos a criar, que tem parceiros da Holanda. Quem criou foi a Holanda, nós entramos dentro disso, com Lituânia, Croácia, Inglaterra e Faro, enquanto representante nacional. E a ideia é evitar o brain drain, que é o tipo que os cérebros ou os talentos vão para as capitais, cidades secundárias, tentarem partilhar estratégias nestes países e depois pode abrir para outros, para partilharmos estratégias e modos de funcionamento onde criemos formas de manter os nossos talentos ou até de atrair talentos. Isto é muito arrojado para estruturas não institucionais, nós somos associações ou companhias artísticas, é uma paixão, é um bocado romântico, mas de qualquer forma, se nós não pensarmos no mundo para nós próprios, não temos de depender de um pai institucional e não é essa, assim como o Paulo estava a dizer, a saúde democrática de haver associações a cuidar de si mesmas, as pessoas a plantarem os seus próprios jardins onde vão sobreviver. As associações, quando o Paulo estava a dizer isso, eu estava a sentir que isto é tipo uma horta ou um jardim onde quem planta somos nós para nós próprios e depois isso ramifica e alimenta toda um sistema multidisciplinar. Então esse projeto é muito interessante, estamos a trabalhar cada um no seu sítio para isso naturalmente e depois estamos em conjunto a cruzar e já andamos a partilhar momentos diretos em cada sítio, estudar casos de estudo e tudo isso, cada um de nós no seu habitat e no seu meio natural, ao ser sério e criativo e persistente, vai alimentando a saúde da sociedade, que é o que quer que isso queira dizer, não é? Porque é um organismo vivo que não está felizmente fixado. Nem isto dava para falar infinitamente. Paulo, não sei se é possível acrescentar aqui também a esta mesma questão, o que fazer então, como diz o Mauro, para evitar que esses talentos que nós temos depois vão daqui para fora e não voltem, não é? Sim, quando há bocadinho referia que nós temos neste momento uma sociedade muito ativa no âmbito cultural, e é uma mais-valia enorme, acho que é apenas uma fase do processo, porque efetivamente depois na profissionalização, do viver das artes, de mais diversas artes culturais, aí temos um problema grave. É muito difícil sobreviver no Algarve, na música ainda mais ou menos, e isto é perverso, já explico porquê,
Mas nas outras áreas é muito mais complexo, ou seja, e há bocadinho falávamos, acho que era o Mauro que falava, e bem, é uma região que a primeira companhia profissional de teatro tem 20 anos, que é a orquestra, que ainda por cima é financiada na sua esmagadora maioria por fundos públicos, tem 15 anos. A partir daí se percebe o que é este vazio em termos de profissionalização da cultura. E Portugal tem esta vantagem de ser um país pequeno, mas ao mesmo tempo também tem a desvantagem de ser um país pequeno e ter duas cidades, que é Lisboa e Porto. Porto queixa-se de Lisboa, mas calma lá, não é? Quando saímos de Lisboa e Porto, o deserto é imenso na área cultural. E a dificuldade de sobreviver, que quem quer trabalhar na área da cultura, é muito difícil. E nós próprios, enquanto entidades públicas, temos essa dificuldade. Ou seja, quando nós temos um programa de apoio, a Direção-Geral das Artes em Portugal, que apoia a profissionalização e apoia a área da cultura, não temos neste momento, a única companhia de teatro profissional do Algarve não é apoiada por esse programa nacional. Portanto, temos aqui um longo caminho por percorrer. Obviamente não podemos baixar os braços e temos que lutar, mas dava aqui, quando ele falava quando ele dizia que ia falar, ia dar um exemplo sobre a área da música. O Algarve é capaz de ser, tirando Lisboa e Porto, obviamente, a região do país com mais músicos. E isto é um bocadinho perverso, porque quando nós, há 3 anos atrás, lançámos um programa um bocado pioneiro, que é o South Music, foi numa perspectiva de mapear o que eram os músicos no Algarve, identificar e a partir daí tentar promovê-los numa plataforma e por aí em diante. E acima de tudo muito centrado na área da formação. E o que acontece é que nós mapeámos 300 músicos, basicamente aqui no centro do Algarve, mas por todo o Algarve, mas depois tivemos uma dificuldade enorme, foi destes músicos, quantos são aqueles que estão neste momento a criar. E aí a percentagem baixou para quase inexistente. Ou seja, o Algarve, temos uma vantagem enorme de sermos uma região turística, isto ter ajudado a desenvolver o Algarve, mas ao mesmo tempo em algumas áreas, como por exemplo na área da cultura, limita-nos bastante a ação. Ou seja, um músico que hoje tenha vontade, que seja criador, que escreva letras ou que queira desenvolver um projeto a solo ou uma banda, rapidamente cede à tentação de ser músico a tocar aquilo que os turistas querem ouvir e com certeza não será a sua criação. É entretenimento e não uma arte. Portanto, o Algarve tem muito este problema e isto depois passa para as outras áreas culturais. Enquanto se mistura, e é por isso que estamos a falar aqui de indústrias criativas e de criação e de empreendedorismo, quando depois se transforma este farol que pode ser a cultura no entretenimento apenas para ocupar o tempo de alguns. Portanto, é uma perversão que nós temos aqui no Algarve. Temos uma vantagem enorme, nós temos muitos músicos, muita gente a viver da música, mas viver da música dos outros. Não quer dizer que isto seja menor, ou que não seja importante, ou que não seja digno. Atenção. Mas a mim custa-me bastante ver este talento algarvio se deixar... Ou seja, até podia ser um complemento, mas muitas vezes depois a intensidade é tão grande que e o Mauro também é um exemplo disso, mas é um exemplo de um lutador, porque simultaneamente tem esta componente de intérprete, mas também nem deixa nunca de ser criador. E é um bocado isso que nós no Algarve temos que muitas vezes viver. E isto é um processo, ou seja, temos que investir bastante em formação, que é outra área que no Algarve há uma carência enorme, na formação nas mais diversas áreas, das mais diversas disciplinas culturais. A formação acho que é um papel fundamental. A questão das relações, do networking, isto que o Mauro está a fazer e que nós estamos a incentivar que as associações em Faro neste momento façam, de ter relações, ter projetos internacionais, como neste momento temos vários e que estamos a apoiar várias... E não só o dinheiro, Mauro, mais do que o dinheiro. Ainda ontem estávamos aqui a finalizar um projeto que temos, que é o Blue Tour, em que a Gama Rama e a MUS estão a desenvolver, e que isto lhes permite mais do que financiamento, porque financiamento, no limite, também nós estamos cá para tentar apoiar. Obviamente, somar é sempre melhor, somarmos mais financiamento é melhor, dando-nos mais estrutura, mas, acima de tudo, as relações que neste projeto e em muitos outros estamos a conseguir criar com outras estruturas profissionais, muitas delas profissionais, porque a Europa tem outra velocidade. Se nós vamos a falar aqui da velocidade que Lisboa ou que o Porto tem, se vamos olhar para a Europa, a velocidade então é gigante, principalmente no centro da Europa.
Mas pronto, mas ao termos aqui estas relações e estamos aqui a trabalhar e a termos acima de tudo a resposta das associações em desenvolver e estarem disponíveis para desenvolver e para arriscar em projetos internacionais, vai-nos permitir com certeza olhar para o futuro de uma forma profissional, e o profissional é bom na área da cultura. Ou seja, às vezes a cultura não pode ser profissional, não pode, às vezes há aqui algum estigma que não, é ser bom, ser profissional na cultura quer dizer que sem perder e sem se deixar promiscuir na sua criação, ser autónomo e com isso permitir desenvolver mais e tocar mais a vida dos outros. Portanto, a cultura é fundamental nesta área do empreendedorismo, da inovação, é fundamental a cultura ter um papel ativo, porque isso, acima de tudo, vai para os próprios, para quem tocam, mas para quem tocam, não é? tocar culturalmente, marcar, mas também aquilo que é relações que podemos criar entre outras áreas. E o Zé Mar tocou aí há bocadinho numa área que é fundamental e que estamos a fazer trabalhos que me orgulham bastante, com o estabelecimento prisional, com comunidades mais favorecidas. A cultura é, sem dúvida nenhuma, uma das ferramentas para que nós consigamos vencer e retirar pessoas da sua condição à partida obrigatória, que é não saírem daquele bairro social ou não saírem daquela realidade mais difícil, ou vencer as dificuldades físicas que muitas vezes têm e mentais, e hoje em dia na área do equilíbrio da saúde mental é fundamental a cultura. Portanto, a cultura toca em todas as áreas, e para isso temos de ter profissionais, temos de ter pessoas que vivem, que estudam e que se desenvolvem e que se aperfeiçoam na sua arte. Isto dava pano para mangas. Porque a minha cabeça depois começa aqui a fervilhar e começo-me a lembrar de outras questões, mas realmente eu penso daqui a pouco o Eudes vai-me dizer que está na hora de terminar. Portanto, eu vou só pedir então para, à semelhança do painel anterior, e antes de vos agradecer imenso a vossa presença aqui, aqueles que estão aqui connosco e aqueles que estão a assistir lá de casa, que fizessem então também uma pequena consideração final, talvez aqui a pegar naquilo que o Paulo disse e tentar então este balanço, esta coisa que é possível. E nós estamos aqui num evento que fala de empreender, de empreendedorismo, e estamos aqui a falar de cultura que são pessoas, como o Paulo disse há pouco, e é algo que vem de dentro, que vem do coração e que é possível, e daí eu dizer que isto daria aqui horas de debate, porque foi um projeto interessantíssimo esse de levar a música, por exemplo, a bairros sociais, e é uma forma de incluir, e o Motoclube também faz muito isso, de todos esses projetos sociais, porque é uma grande família, não é só o Motoclube, não é? É Faro, são os músicos, são os artistas, e somos todos nós que aqui vivemos ou todos que visitam. Portanto, ia pedir então só aqui uma breve consideração final, dar aqui este balanço entre o empreendedorismo, aquilo que tem que resultar, que tem que dar dinheiro, que tem que ser sustentável, não é, com aquilo que vem do coração. Pois ali, em relação ao Motoclube Faro, desde o início até agora, toda a sua direção e quem dirige aquilo, tem sido sempre o hobby das pessoas. Ali ninguém ganha absolutamente dinheiro. Logicamente temos lá pessoal profissional, que estão lá como funcionários. Neste momento só temos 3, o Bart está a dar depois de outras pessoas. Mas só essas pessoas já são remuneradas. Em termos de direção e todos os corpos sociais do Motoclube Faro, nunca ninguém recebeu absolutamente dinheiro nenhum, e esperemos que continue sempre assim, porque aquilo é o verdadeiro hobby. E cada vez os anos vão passando, mais o clube tem que estar integrado na sociedade, principalmente na sociedade de Farense. Mas desde o princípio que tem sido assim, em pequeninas coisas, que depois, mais passados estes anos todos, envolveu-se em grandes coisas, como foi, por exemplo, na altura da pandemia. Quando foi da altura da pandemia, foi se calhar das coisas melhores que o Motoclube Faro fez até hoje. Não tem nada a ver com as motos, mas pelas motos conseguiu-se criar um elo e um relacionamento com muitas empresas a nível nacional, em que nós levámos praticamente 2 anos e que não foi muito divulgado e não precisa ser, em que as pessoas receberam imensos donativos, e isso foi importantíssimo para nós. Assim como quando foi a do sismo na Turquia, também colaboramos com algumas entidades em que conseguimos mandar para lá
caminhões de tiro para Istambul, mas conseguimos arranjar lá pessoal que ficou encarregue também de distribuir as coisas. E isso é importantíssimo. Muitas vezes junta-se aquilo, é milhares e milhares de coisas, e chega-se depois a um ponto, não se sabe se aquilo que foi entregue às pessoas ou não. E em colaboração também com o pessoal da zona de Sintra, conseguiu-se mandar esses equipamentos e roupas e comidas e uma coisa maluca que foi entregue lá em Istambul. Portanto, é cada vez mais importante os clubes todos, seja independentemente, seja de motas ou de outra coisa qualquer, de facto estar integrado na sociedade farense. Em termos da divulgação do motoclube lá fora, que temos, há países já tão que a gente tem uma grande aceitação. E do Paulo ainda alguém estava a dizer, quando ele estava a falar naquilo do relacionamento daqui, também me lembra de uma parte engraçada, um bocado caricata, do nome do motoclube, que foi, eu tenho uma das minhas filhas, tirou um curso de medicina em Pilsen, na República Checa. Uma das colegas dela, um dia tinha ido a Praga. Depois foi apanhar o autocarro para ir para Pilsen. Quando vai entrar no autocarro, o motorista disse, olha, desculpe lá, mas não pode entrar, porque o autocarro já está cheio, está completo e não pode. Mas eu estou ali e tal. Não, mas não pode, isto é impossível entrar, porque o autocarro já... Pronto, estava cheio, pois ela ficou cá fora. Entretanto, o motorista meteu conversa, mas está onde e tal? Pois eu estou a estudar ali em Pilsen. Mas você até fala bem cheio e tal. Mas é de onde? Eu digo, pois eu até sou portuguesa, sou de Portugal e tal. Portugal, disse ela. Disse o gajo. Portugal. Gramava de ir a Portugal. Sim. Mas porquê? Eu gosto muito de motos. Há uma cidade lá em Portugal que se chama Faro. Era a coisa que eu mais gostava, era de ir a Faro por causa das motos. Diz ela assim, sim, olha, vou-lhe dizer uma coisa. Tenho uma amiga lá que está a estudar comigo, que é a filha lá do presidente lá do motoclube. Sim, entra. Acabou a casa das motos, e ela, quando chegou depois a Pilsen, disse à minha filha, olha, sucedeu-me isto assim, até eu utilizei lá o motoclube. Lá serviu a... Mas foi engraçado. Pronto, pelo nome, pelas coisas, isso é importantíssimo também, o relacionamento dessas pessoas. José, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada pela presença, obrigada por todo o trabalho desenvolvido. Em breve teremos, então, depois agora também o desfile Pais Natais, temos entrado noutra época importante para o motoclube, portanto teremos mais oportunidade, talvez, de conversar. Nessa altura, agora, em princípio, esperemos sim, já há uma nova direção, porque eu e mais uns quantos, a gente vai sair, não estou a dizer que saímos do motoclube, mas já vê se entra pessoal novo, porque a gente já está ali, vai fazer 43 anos e pronto. E certamente muitos ensinamentos que ficaram e que vão ficar, e vai ser sempre indissociável o motoclube do Zé Amaro. Mas esperemos que E também agradecer e dar os parabéns também a este pessoal todo que está neste painel, que faz um trabalho excepcional em termos de cultura. Muito obrigado. Obrigada, Zé. Eu peço uma salva de palmas para o Zé Amaro. Fábio, para a primeira vez, não deu para muito, portanto tens que cá voltar. Tens que cá voltar, portanto uma pequena consideração aqui sobre então esta conversa. Primeiro eu quero agradecer, pelo convite da Conect TV, dizer que é muito importante essa abertura da gente poder estar conversando sobre isso, para mim que sou de fora e vejo a cultura não só aqui, mas no mundo inteiro, é meio que deixada para segundo plano, E eu falo porque no Brasil é meio que isso mesmo, E abrir essa conversa é importante e talvez deixar, como esse programa vai passar no Brasil, deixar essa conversa aberta para o pessoal de lá também, para a gente começar a falar isso, para a gente ter noção e poder incentivar outras pessoas, Quero agradecer a hospitalidade daqui, de todo mundo, porque volto a dizer, fiquei maravilhado com a cidade. Vocês estão de parabéns,
E quero voltar, que eu quero conhecer mais, né? Quero tocar um pouco também, né? Que a gente já estava até combinando, né, de fazer alguma coisa, então fazer esse intercâmbio, quem sabe, né? E vai ser muito legal. Muito obrigado pela oportunidade, né? Espero voltar mesmo. Obrigada, Fábio. Eu acho que vais voltar certamente, até porque o que não falta são possibilidades disso, e até a associação tem um quartinho, se for preciso. para quem vem visitar, e o Motoclube também. Fábio, muito obrigada. Peço também uma salva de palmas para o Fábio. Mauro, havia tanto por falar ainda, não era? Ainda bem. Agradecer também em meu nome e em nome da Associação de Músicos pelo convite, pela tua simpatia e profissionalismo, como sempre, ao EUDS, à Connect TV. E é continuarmos a semear e a cuidar das sementes e a deixá-las ir. Fazer um bocadinho dessa soltura. E agora estava a pensar na questão das biosferas. Acho que nós não somos separados, não somos todos. Isto tudo se alimenta, alimentamos uns aos outros, mesmo sem estarmos diretamente relacionados. Mas o professor estava a falar da imobiliária, havendo uma saúde cultural, a imobiliária alimenta e aprende, havendo um prédio bonito, nós somos inspirados, então isto é tudo cruzamentos multidisciplinares e interdisciplinares e nós não estamos separados da natureza, não estamos separados uns dos outros. Acho que faz falta também desacelerar, também usaram essa palavra, e acho que a função também da cultura também é desacelerar um bocado das pessoas. Quando vem a Associação dos Músicos, que é como o Motoclube também, qualquer pessoa vai e nós acolhemos com muito gosto e gostamos muito de relações, por isso é que somos também artistas e músicos e trabalhamos na área da cultura. E o que se sente é que, e vocês sentem, como já foram, não é? Aquilo é um espaço para toda a gente, não há status, não é preciso haver status, somos todos iguais, não há confusões, não há seguranças, e as pessoas desaceleram e usufruem do momento e do estar. Isso também torna cada indivíduo mais saudável quando tem esses espaços de desaceleramento. E é o que estamos todos a tentar fazer à nossa maneira, cada um nas suas áreas, cada um nas suas funções. E acho que estamos pontualmente e a caminho de fazer coisas bonitas sempre, e é continuar. E sermos um bom exemplo de interrelacionamento e de respeito uns pelos outros. E estamos a ser o oposto do que anda a acontecer em territórios de guerras e essas coisas todas. Por isso, acho que já estamos a fazer um excelente trabalho e é continuar. Obrigada, Mauro. Uma salva de palmas para o Mauro. Paulo, é importante este tipo de iniciativa, este tipo de conversa. Não é suficiente para tudo aquilo que deveria dizer, mas é um primeiro passo, é uma forma de conseguirmos começar a conversar sobre isto mais e perceber um bocadinho também do que é que ainda há por fazer, não é? Qualquer minuto a conversar e a partilhar ideias é um minuto de ganho, isso aí é indiscutível. E por isso eu quero agradecer à Connect TV, à revista Empreenda e à Alma Algarvia a iniciativa e terem escolhido Faro para este fórum de cruzamento também aqui de realidades e de percepções na forma como se vê o empreendedorismo nas várias áreas. E como mensagem final apenas que não se deixem resignar, que não se deixem levar na vida, que às vezes já é mais fácil nós ficarmos confortáveis no nosso canto. Participem, com isso vão tocar a vida das pessoas com certeza, e a cultura, participar assistindo ou participar sendo ativo dando a experiência a outros, é sempre o melhor caminho. Muito obrigado. Obrigada. Peço também uma salva de palmas ao Paulo. A vocês aí em casa agradeço mais uma vez, àqueles que nos acompanharam, àqueles que estão aqui presentes connosco, que estiveram aqui junto de nós, e despeçam, porque este foi realmente o último painel deste primeiro Empreenda Summit Portugal 2024. Esperamos voltar então em 2025 e tudo o que puder continuar a acontecer aqui em Faro será sempre positivo para nós. Por isso, muito obrigada a todos vocês e até à próxima.